fogo, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Chegamos para mais um momento juntos em que falaremos sobre o quê? Nosso Hackeando a Banca Sebrasp, minha casinha, como vocês bem sabem, mas agora para falar sobre dois elementos muito cobrados, tá? Cobrança frequente, tanto tá aqui num tópico separado, né? Por que é uma cobrança extremamente frequente? Frequente, vai, não é frequência. Cobrança de muita frequência. Pronto. De muita frequência. Por que a gente vai ter isso aqui? Pelo seguinte, o Q e o C são dois elementos da língua portuguesa que apresentam uma variedade muito grande de classificações, de sentidos, de funções dentro das frases. Todos esses elementos que apresentam leituras muito distintas, todos esses elementos que apresentam uma variedade muito grande de construções de sentido e de função, são muito cobrados nas bancas e o Sebrasp, que gosta muito dessa relação de possibilidades, vai cobrar de vocês. Então, é necessário muita atenção, né? É necessário muita atenção. A atenção de vocês é muito necessária. Porque, principalmente, o que tem aquela história do pronome relativo. O Sebrasp é uma das poucas bancas que cobra a história de partícula expletiva. Eu tenho que fazer a barba, mas a mudança ainda não acabou e eu estou no corre. Então, é uma das bancas que cobra muito pronome relativo, cobra muito partícula expletiva, a função é que, o ser expletivo também. Então, presta muita atenção junto comigo. Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos lá. Para começar, texto, claro, né? Não podia ser diferente. Vamos lá. Uma organização é um sistema complexo de comunicações com um objetivo funcional. Durante sua existência e atuação, a organização vai formando uma imagem perante seus diversos públicos em função de todo um conjunto de contatos realizados e não somente pelas iniciativas planejadas de comunicação que ela toma para formar a imagem pretendida. Essa imagem, chamada imagem organizacional, pode ser escrita como uma compilação de opiniões e pontos de vista baseados em informações processadas de várias fontes ao longo do tempo, que gera uma imagem mental dos atributos da organização. Seguindo uma tendência já percebida na iniciativa privada, os órgãos públicos têm se preocupado cada vez mais com sua imagem organizacional. A imagem organizacional pública tem valor estratégico, na medida que interfere diretamente no relacionamento da organização com diferentes atores, bem como na sua legitimação e credibilidade perante a sociedade. No entanto, apesar de sua relevância, ainda há poucos estudos sobre a imagem organizacional no contexto público, tanto nacional quanto internacionalmente. Texto informativo, né, um texto que mostra que hoje existe uma preocupação maior das organizações públicas com a imagem que elas mostram para a sociedade, né? Durante muito tempo se teve aquela história de não importa o que a sociedade pensa, a gente é público mesmo, a gente vai estar aqui de qualquer forma, então a gente não tem que ter essa preocupação. A gente percebe essa preocupação em muitas organizações e é exatamente isso que o texto vem dizendo agora, tá? Vamos lá para o último parágrafinho. Quando se trata da construção da imagem de uma organização, ressalta-se o papel dos veículos de imprensa. Esses veículos, ao publicarem uma notícia, atuam na associação e formação das crenças, das ideias, dos sentimentos e das impressões que uma pessoa ou um grupo tem ou passa a ter sobre aquela organização. Não obstante, a migração desses meios de comunicação para a internet aumenta o volume de informações em circulação e eleva o seu poder de influência, uma vez que é possível acessar dados e informações de qualquer lugar e a qualquer momento, de modo a expandir a comunicação entre as pessoas e organizações. Então, o que nós temos aqui? Mais uma vez, exatamente a ideia de que a imagem é pública, né? E como é que essa imagem chega até o público? Por meio, logicamente, de como esse órgão age, mas também se percebe hoje a importância do quê? Dos veículos de comunicação, né, os veículos de imprensa que demonstram, e a gente sabe que é isso mesmo, né? Assim, eles montam ou desmontam formas de pensar. Beleza? Então, bora que só bora para a primeira questãozinha. Olha só. No primeiro período do terceiro parágrafo, a partícula C, em ambas as suas ocorrências, indica que é indeterminado o sujeito sintático de cada uma das orações que formam o período. Então, quando ele diz, indeterminado o sujeito sintático, ele está afirmando, e isso é muito importante vocês perceberem, na linguagem sebraspinha, por quê?
O Sebrasp tem uma cobrança que se assemelha em termos de conteúdo muito com outras bancas, sim. Mas ele tem nomenclaturas, tá? E existem nomenclaturas que você precisa colocar na sua cabeça para facilitar a sua vida. Então, quando ele diz, ó, indica que é indeterminado o sujeito sintático, ó, indica que é indeterminado o sujeito sintático, ele está dizendo para a gente que a partícula C seria o famoso índice de indeterminação do sujeito, que é, de indeterminação, não do, né? De indeterminação do sujeito, que é muito cobrado, principalmente, né? Então, assim, ó, atenção, Kreuzberg, tá? Atenção para a famosa partícula apassivadora, o próprio índice de indeterminação do sujeito e a conjunção C, que pode ser tanto conjunção subordinativa quanto conjunção integrante, né? Assim, descolou-se a conjunção integrante da subordinativa hoje. Ainda que a gente entenda que introduz subordinação, mas a gente separa, beleza? A subordinativa introduz orações subordinadas substantivas, quase que via de regra objetivas diretas, quando é o C, e no caso da conjunção subordinativa vai ser a condicional. Se meu pai tivesse uma porta, né? É isso, beleza? Vamos voltar lá então para ver se são? Então vamos lá. Ó. Quando se trata da construção, então primeiro o C está aqui. Ó. Vou te dar um bizu, que é basicamente o seguinte, presta atenção aqui nessa ideia. Ó. Sempre que aparecer a forma tratar-se, sempre, tá? Tratar-se, esse Czinho é sempre sujeito indeterminado. É índice de indeterminação do sujeito. Sempre. Tanto é que não existe tratam-se-de, é trata-de. Por quê? Índice de indeterminação do sujeito, sempre usado na terceira pessoa do singular. Olha aqui, ó, da construção, tá? Ressalta-se o papel dos veículos de os veículos de imprensa. Ó, o segundo C aqui, ó. O que você vai fazer para testar? Você vai pegar aqui e vai fazer o seguinte, ó. Ressalta-se o papel dos veículos de imprensa. Isso aqui, ele está afirmando que é um índice de indeterminação do sujeito, mas a gente vai testar para ver se não é uma partícula passivadora. A partícula passivadora joga a frase para a voz passiva sintética. Eu, para testar, recomendo que você jogue para a voz passiva analítica, que é aquela que a gente usa com maior frequência. Então a gente vai pegar essa criatura que veio logo depois e não tem preposição, percebeu? E vai colocar da seguinte maneira, ó. O papel dos veículos de imprensa, presta atenção no tio Bola, ó. Nos veículos de imprensa, ressalta-se, então a gente vai trocar pela voz passiva analítica. É ressaltado. Opa! Não é isso exatamente que a gente quer? Ressalta-se, ou seja, né, estamos ressaltando o papel? Sim, o papel, quando se trata do papel dos veículos de imprensa é ressaltado. Então, não é índice de determinação do sujeito, é partícula passivadora. O teste básico para concurso é isso, troque a voz passiva sintética pela voz passiva analítica. Então, o papel dos veículos de imprensa, quem é ressaltado? Ele. Então, sujeito. Desta forma, chegamos à conclusão que esse item é incorreto. Não temos dois índices de indeterminação do sujeito. Somente o primeiro é índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Pegou visão? Então, bora para a próxima. Vamos lá. O escritor Benjamin Labatut declarou, se a inteligência artificial fosse capaz de pensar, teria pontos cegos. Se conseguisse ser criativa, teria limites, pois limites são frutíferos. Se fosse capaz de imitar a nossa capacidade de raciocínio, talvez precisasse do ou desenvolvesse o nosso talento para a loucura. E, se lhe faltasse compreensão, se não se importasse com a beleza, se não se importasse com a beleza, e o horror que pode criar, então seria imprudente nos colocarmos em suas mãos. No último período do segundo parágrafo, o segundo parágrafo é esse, ó, o último período começa aqui, ó. Botei um branco. Foi. O último período está aqui, ó. Beleza? E se lhe faltasse compreensão, ó.
O vocábulo ser classifica-se como pronome em todas as suas ocorrências. Ó. Aqui de primeiro, ó, e se lhe faltasse compreensão, como é que você vai testar? Pega esse ser e troca pelo outro conectivo típico de condições, tá? Um condicional aqui, ó. Você troca por ele e vê o seguinte, e caso lhe faltasse a compreensão, caso não se importasse, aí sim. Bebe água, beleza? Beleza. Então aqui, ó, esse primeiro C já quebra pra gente. Por quê? Ele conseguiu ser trocado pelo caso. O segundo, ó, e se não se importasse com a beleza, quem não se importasse com a inteligência artificial, tá? Então aqui, outro, e caso não se importasse, isso aqui é pronome integrante do verbo, tá? É o verbo importar-se, não é importar. Integrante do verbo. Faz parte do verbo. É lógico que todo pronome integrante do verbo tem um quesinho de reflexividade, né? Assim, é como se fosse, e caso não se importasse com a beleza, ou seja, e caso não importasse a si mesmo com aquilo, ou seja, ele se envolvesse, teria, mas é parte integrante. Eu me importo, tu te importas, ele importa, ele se importa, nós nos importamos, vós nos importais, ele se importa, tá? Se eu tiro o C, vira importar alguma coisa, né? Eu importo balinhas da China. Tem umas balinhas boas lá. Eu importo carros japoneses. Então aí você teria um outro significado, tá? Então aqui é um verbo que a gente chama de verbo reflexivo, também chamado de verbo psicológico, tá? Então a gente já percebe que o item está errado. Por que o item está errado? Exatamente porque nós não temos todas classificadas como pronomes. Aqui as duas primeiras, se elas são condicionais, ó, elas são condicionais, a gente vai poder dizer que as duas primeiras são o quê? Então, ó, as duas primeiras são conjunções. Certo? Então, as duas primeiras são conjunções. Não, o item está incorreto. Analisei os outros para vocês verem. Né? O outro que aparece é exatamente porque a gente está aqui para isso. Fechou? Pegou visão? De primeira, que na hora da sua prova você já viu. Faz essa troca pelo caso. Pegou? Vamos junto? Então, vamos junto e misturado. Próxima questãozinha. Vamos lá. O Brasil seria diferente do que é hoje se não fossem as informações produzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e por outras instituições do Sistema Estatístico Nacional. No primeiro período do texto, o vocábulo ser, então, ó, o Brasil seria diferente se não fossem, ou seja, qual é a condição para o Brasil não ser diferente? Ou melhor dizendo, para o Brasil ser esse que ele é. Então aqui, ó, a gente vai perceber que a gente está diante de quê? A gente está diante de uma condição. Concordam comigo? Presta atenção, ó. Caso... é porque o caso aqui agora não vai ficar legal, tá? Mas seria mais ou menos o seguinte. Caso não houvessem, não fossem, ou caso não houvesse as informações produzidas pelo Brasil seria diferente. Então aqui, ó, eu percebo que eu tenho uma leitura condicional, por quê? Qual é a condição para o Brasil ser o mesmo? É isso que você vai pensar, tá? É interpretativo esse aqui, ó. Qual a condição para o Brasil ser o que é hoje? É porque quando aparece uma negativa, né, a coisa fica meio doida. Qual a condição para o Brasil, meu Brasil brasileiro, o Brasil ser o que é hoje? Né? Então, assim, ó, a ideia é exatamente essa. Qual é a condição? É um pronome pessoal oblíquo que emprega reflexividade? Gente, só para lembrar para vocês, não nos serve como resposta, por quê? Reflexividade é quando o sujeito pratica em si mesmo a ação, tá? Pratica em si mesmo a ação. Então, ali não tem como ser, não tem nenhuma ação sendo praticada, né? Introduz uma oração explicativa, não porque o ser não pode introduzir explicativas, nem adjetivas, nem coordenadas. Tá? Então, não pode introduzir
explicativos. Fechou? Pegou visão junto com o tio Bola? Beleza. Indica que a oração na qual ele se insere está na voz passiva, se as informações não fossem, né, caso não fossem produzidas as informações, não tem como, tá? Então aqui, ó, é subjuntivo, inclusive, né? O subjuntivo nem tem voz direito, subjuntivo. Se não fosse, né, quando você joga para essa ideia, por que não é quase uma ação? Porque é uma ação, mas não é exatamente, né? Subjuntivo. Eu não me lembro de construções do subjuntivo na voz passiva. Vou ser sincero, agora me pegou aqui, hein? Agora, de bola de fogo, tem que pensar um pouquinho. Mas não me recordo mesmo de nenhuma noção de voz passiva com subjuntivo, tá? Exprime circunstância de condição. Sempre que você perceber essa ideia aqui, ó, para o Sebrasp, circunstância, nesse caso aqui, ó, circunstância ligada a verbo, é o que, gente? É advérbio, tá? Então, ó, circunstância ligada a verbo, vamos entender como sendo advérbio. Então, aqui a gente poderia afirmar que estamos diante de quê? De uma adverbial condicional. Então, ó, adverbial condicional. Tá? É isso que ele quer dizer. Indetermina o sujeito? Não, as informações fossem. O sujeito é as informações, né? Então, não tem como funcionar como indeterminação do sujeito. Beleza? Lembrando que essa nomenclatura é sempre muito importante no Sebrasp, porque ele quebra um pouco essa noção que a gente vai ter. Fechou? Bora que só bora. Mais uma penúltima questãozinha desse item. Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. A vida em sociedade trouxe para os seres humanos, um aprendizado extremamente importante. Não se poderiam resolver todas as questões pela força. Era preciso usar a palavra para persuadir os outros a fazer alguma coisa. Por isso, o aparecimento da argumentação está ligado à vida em sociedade e, principalmente, ao surgimento das primeiras democracias. Beleza. Ao empregar o vocábulo se em não se poderiam resolver todas as questões pela força, o autor, ao mesmo tempo, então presta atenção, agora é uma doideira, hein, gente? Ó, ao mesmo tempo, indetermina o sujeito gramatical da oração e omite o agente responsável pela ação expressa pelo verbo resolver. Beleza. Então aqui são duas coisas. Basicamente ele está dizendo que eu tenho sujeito indeterminado. Agora eu vou precisar de muita atenção sua, tá? Presta atenção aqui, ó. Sujeito indeterminado. Nossa, vai ter uma... O cérebro hoje está meio falhando, gente, perdão. Indeterminado. E aqui, ó, seria a ausência do agente, nesse caso, né? A ausência do agente. Seja ele sujeito, seja ele agente da passiva, tá? Vamos ver, ó. Em não se poderiam resolver todas as questões pela força, presta atenção, ó. Aqui agora a gente vai ter que mudar, ó. Presta atenção aqui no tio Bola. Presta atenção, ó. Todas as questões não poderiam ser resolvidas pela força. Certo? Neste caso... Opa, meu filho, volta aqui. O que você correu de mim? Neste caso específico, o que a gente vai ter? Percebam que eu consegui pegar a fórmula não se poderiam resolver e transformar em não poderiam ser resolvidas. Ou seja, eu saí da voz passiva sintética, então aqui, ó, eu teria voz passiva sintética. E migrei para a voz passiva analítica. Certo? Aquela que não deve ser abreviada. Um dia eu conto essa história para vocês. Voz passiva analítica. Tá? Não podemos. Aliás, podemos, não podemos? Então, eu já sei que não tem sujeito indeterminado, porque o sujeito é
todas as questões. O item já se configurou como incorreto. A força aqui, ó, pela força, ainda que não seja o melhor agente possível, mas é o agente da passiva. Na verdade, não dá para ser agente da passiva. Espera aí, agora ficou. Tá? Não dá para ser agente da passiva. É o modo. Por que é o modo, Wagner? Por que eu não posso dizer que é agente da passiva? Porque ele existia aqui, ó, na voz passiva sintética. Na voz passiva sintética não há construção de agente da passiva. Ainda que eu pense muito sinceramente que dá para dizer, a força não poderia resolver todas as questões. Eu vejo como um agente da passiva, para ser muito sincero com vocês, mesmo nessa ocorrência na voz passiva sintética, tá? Mas a gramática diz que não pode existir. Mas aqui, de qualquer forma, o item está incorreto, tá? Por que eu brinco com a voz que não pode ser analisada? Porque um belo dia eu estava dando aula, e aí eu coloquei assim, gente, isso aqui é voz passiva analítica. E aí, desse jeito, tá? Uma risaiada dos meninos, não sei o quê. E aí, o que foi, professor? Olha lá o que você escreveu. Aí que eu fui entender que eu tinha escrito uma palavra que é um tabu, né? Assim, é um palavrão. E foi sem querer, né? E aí eu brinco, a partir daquele momento eu chamo a voz passiva analítica de aquela que não deve ser abreviada, tá? Beleza? Pegou visão? Então, bora para o último itemzinho deste bloco. No segmento, acorda-se às 5 horas da manhã, leva-se o dia lendo, fumando, comendo e rezando. O termo C classifica-se em ambas as ocorrências como pronome reflexivo. Então, o item está incorreto e vou explicar para vocês por que o item está incorreto. O primeiro aqui, ó, eu analiso como ambíguo. Tá? Então aqui, ó, eu tenho uma ambiguidade. A gente precisaria do texto completo, mas não precisamos para resolver a questão. Mas temos uma ambiguidade. Porque eu posso dizer, por exemplo, ó, ele se acorda cedo. Existe essa construção. Aqui, se eu digo ele se acorda, estamos diante, sim, de, necessariamente, um pronome reflexo. Certo? Mas eu posso dizer que acorda-se às 5 horas da manhã de uma forma generalizadora, que as pessoas acordam. É uma generalização. Só que, de qualquer forma, leva-se o dia lendo. O dia é levado lendo. Eu consigo ver essa forma aqui, tá? Mas mesmo assim, se a gente fosse analisar, não pode ser leva-se a si mesmo o dia lendo, né? Então, também encaro como sendo um processo de ambiguidade. De qualquer forma, o segundo não pode ser pronominal. Olha isso, pronome reflexivo. Então, se o segundo não pode ser pronome reflexivo, porque não tem como aplicar a si mesmo a ação de levar, automaticamente o item está errado. Fechou? Bora que só bora. Questõezinhas boas essas aqui, né? Então, se você resistiu até este momento magnânimo com bola de fogo, ó, bola de fogo para você se inscrever, grupo para você entrar, Instagram para você seguir. Fechou? Bora que só bora. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e a gente com toda certeza se esbarra por aqui. Bora que só bora. Um beijo, um queijo. Valeu demais, galera. E não tem jeito. É hora de partir. Fui.